Próxima questão envolvendo pureza e rendimento juntas aí. Bem bacana essa questão do Enem 2015. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o ZNS, de pureza 75%. Muita atenção, você risca isso na hora que você encontrar. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Opa, então agora ele está trabalhando os dois, ó, pureza e rendimento. Nesta sequência de equações químicas. E olha que bacana, mais duas reações significa que você tem que encontrar a reação global. Considere as massas molares, dessa vez ele foi um pouquinho melhorzinho, ele já deu aí a massa molar toda, você nem vai precisar ficar fazendo o somatório. E ele pede que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas também de esfalerita. E aí estão as opções. Pessoal, essa questão é um pouquinho maior, porque você vai ter que fazer mais cálculos aí, convertendo aí a pureza, fazendo o cálculo do rendimento também, mas não é uma questão difícil, é só ter bastante atenção. Primeira coisa de tudo é encontrar a reação global. Vamos lá. O que ele quer depois trabalhar? Ele quer saber, pessoal, isso aqui, ó, a partir desse carinha aqui, ó, que é a esfalerita, quanto que eu consigo produzir do zinco metálico? É basicamente isso que ele pergunta, ó. Com a massa de zinco metálico em quilogramas, será produzida a partir de 100 kg de esfalerita. Eu vou de novo reescrever essas reações aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, pessoal, é o seguinte, primeira coisa lá, a gente sempre vai lendo a questão do Enem, sublinhando tudo que for importante. Isso é crucial, caso a gente tenha que voltar nessa questão, a gente não precisa ler ela inteirinha, a gente já vai direto ao ponto. Tendo isso aqui, depois temos que relacionar zinco com a esfalerita. Vamos lá, a primeira coisa é encontrar a equação global. Soma tudo de um lado com tudo do outro, mas eu preciso ter um balanceamento entre as reações. ZNS só tenho aqui, maravilha, oxigênio também. Pessoal, sempre que a gente para encontrar a equação global, quando a gente tem uma sequência de reações, o que vai acontecer? Os produtos da primeira reação sempre vão ser os reagentes da segunda. Então, a gente já vai meio que olhando esse aqui, procurando esse cara nos reagentes da segunda equação, para a gente já facilitar o nosso trabalho também. A gente viu aqui, ó, que ZNO tem 2 e aqui só tem 1. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos, então, ter que multiplicar todo mundo aqui embaixo por 2 para ficar com o mesmo coeficiente daqui de cima. Maravilha, muito simples, é só colocar um 2zinho na frente aqui, ó, sem medo. Agora, a gente não tem mais nada aí que possa cortar, a gente vai ter que somar todos esses caras aí, não tem muito jeito. Vamos lá, então. 2NS mais 3O2 mais 2NO mais 2CO. Vão me dar... Opa, não, olha aqui. Esse cara vai cortar com esse, obviamente. Então, esse cara aqui também vai cortar com esse. Aqui eu vou ter 2SO2 mais 2EN mais 2CO2. Prontinho, tenho a minha equação global. Agora eu coloco aí o que a questão está me pedindo. Ela quer, pessoal, vamos rever aqui. Ela vai querer a massa de zinco metálico em gramas a partir de 100 kg de esfalerita. Então, eu quero a massa desse cara, vou colocar em azul. Eu quero a massa em quilogramas a partir de 100 kg desse cara aqui. Só que, de fato, 100 quilos vão reagir? Não, porque ele disse que a esfalerita tem 75% de pureza. Então, eu já posso, aqui mesmo, pessoal, já multiplicar por 0,75, que é a mesma coisa que 75%, e encontrar 75 quilos de esfalerita que, de fato, vão reagir. E, no final, é claro, eu calculo meu
rendimento de 80%. Então, a gente pode agora começar os nossos cálculos, porque no final a gente volta lá no rendimento. Vou até colocar aqui, ó, rendimento de 80%. Não se esqueça, é importantíssimo, senão a gente vai achar a resposta errada. Vamos lá, então, relacionar. 2 mols desse cara aqui se relacionam com 2 também desse. Excelente, mesmo coeficiente estequiométrico, vamos cortar esses caras aí. Agora eu coloco o quê? Qual é a minha massa, pessoal? Vamos lá. Ele diz aqui ZNS 97 gramas, maravilha. E o zinco quanto? 65 gramas. Mais quanto agora que eu tenho aqui? Eu tenho 75 quilos. Qual vai ser a minha massa aqui então, pessoal? Fazendo esses cálculos, eu vou encontrar, vamos lá, 50,25 quilos. E aí você vai falar, opa, achei a minha resposta, letra D. Show, consegui resolver a questão, maravilha, parto para a próxima. E aí erra a questão, por quê? Porque esqueceu de fazer o cálculo do rendimento. Eu conseguiria ter 50,25 kg do zinco metálico se eu tivesse 100% da minha reação, do meu rendimento. Mas eu tenho só 80%. Significa que eu vou ter, então, quanto, pessoal, produzido aí? Aproximadamente, ó, 40,2 kg do meu zinco metálico. Portanto, resposta certa, letra C. Então, pessoal, percebam que não é difícil. Viram 2 questões, encontramos a equação global, relacionamos, calcula logo a pureza do reagente que ele fala. No final, não esquece de calcular o rendimento e pronto, você vai ter a sua questão aí garantida. Vamos então para mais uma questão. Essa é uma questão um pouquinho diferente só, mas também bem tranquila da gente fazer. Vamos lá. Questão Enem 2015 PPL. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo SO2 conforme a equação química. Então, ele fala, você não precisa saber o que é uma reação de ustulação, ele sempre vai te dar a reação nesses casos, ok? As massas molares dos elementos cobre e enxofre são respectivamente iguais a, e ele dá sempre, e ele fala assim, considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a... Vamos lá, reescrever, eu gosto de reescrever aqui para facilitar a nossa visualização. Vamos lá, olha só. A pegadinha dessa questão é que no final a gente vai ver que é um pouquinho ao contrário. Então, a gente tem que ter cuidado com essas pegadinhas do Enem. Olha o que ele fala. Ele quer obter 16 mols do metal. Ele quer obter 16 mols desse aqui. Em uma reação cujo rendimento é de 80%. Então, vou colocar aqui 80% de rendimento. Qual é a massa do minério necessário? Então, vocês já perceberam que ele te deu o resultado aí, te deu o produto. Ele te fala aqui, ó, obtendo esse produto aqui, ó, qual a massa que eu vou ter que usar para obter esse cara aqui, já que o rendimento da reação é de 80%. Ele fez meio que ao contrário do que a gente costuma fazer. Mas vamos ver isso mais adiante. Primeira coisa de todas, balancear a reação. E olha aqui, coeficiente estequiométrico diferente de 1, encontrei um carinha diferente de 1, isso já significa que a minha reação está balanceada. Mas é claro, se a gente quiser olhar de novo, a gente pode olhar, mas isso é uma dica bem prática, o Enem nunca vai te dar uma reação meio balanceada, ok? Ou vai estar balanceada ou não vai estar para você começar do zero. Essa reação já está.
Vamos lá relacionar esses caras que ele quer. Ele quer relacionar, então, ó, o Cu2S, que é o meu minério lá, calcosita, está para 2 mols do meu cobre. E aí, percebam o seguinte, vamos lá agora para a segunda parte, colocar a massa molar onde precisa. E a massa molar do Cu2S, você vai ter que somar ali, ó, Cu2, 63,5 mais 63,5 mais 32, igual a 159 gramas. 159 gramas desse cara aqui vão produzir 2 mols desse aqui, certo? Certo. Agora, quando eu produzo 16 mols, que é o que ele fala, qual é a minha massa aqui? Sabendo que essa reação já tem 80% de rendimento, então essa é a diferença, essa é a sacada. Vamos lá fazer então essas continhas, a gente vai encontrar o valor de 1.272 gramas de Cu2S. E aí você vai lá e fala, não tem essas alternativas aqui, tem alguma coisa errada, fiz alguma coisa errada. E fez mesmo. Por quê? Porque esse valor, pessoal, não é o valor 100%, já é o valor de 80%, porque ele diz na minha reação, no meu enunciado, olha aqui, ó. Considerando que se queira obter, vou colocar aqui para a gente ver melhor, que se queira obter 16 mols do metal em uma reação que o rendimento é de 80%. Por que ele falou isso? Porque ele já te deu o produto. Por isso que a gente tem que fazer o contrário. Porque o rendimento não é sempre calculado sobre o produto? Sim, mas geralmente nas perguntas clássicas, o que ele quer? Justamente a massa do produto, o volume do produto, enfim. Aqui não, aqui ele já te deu o produto. Ele já te deu, ó, eu consigo 16 mols do meu metal quando eu tenho rendimento de 80%. E agora? Ele quer saber, ele não quer saber mais a massa do produto, ele quer saber a massa do reagente, por isso que a gente teve que fazer o contrário. Por isso que a gente encontrou aqui, ó, 1.272 seria para um rendimento de 80%. Para ter 100% do rendimento, quanto que a gente teria? Fazendo aqui, nós vamos encontrar 1.590 gramas. Então, percebam que foi uma pegadinha sim. Ele já te fala, gente, nas questões de rendimento, primeira coisa, fazer o rendimento sobre o produto lá no final da reação, no final dos cálculos. Mas agora, ele já te deu o seu produto, ele já te deu o produto. O produto são 16 mols do metal, no rendimento de 80%. Ele quer saber a massa necessária para obtenção do cobre. Então, pessoal, essa foi a pegadinha aí dessa questão. Tem que ter muita atenção quanto a isso. E agora vamos falar mais um pouquinho sobre os outros tipos de cálculos estequiométricos. Vamos lá.